A gente precisa entender o que é som, tá? É um fenômeno físico originado por movimentos de vibrações mecânicas com diferentes frequências que se propagam no ar, né, de maneira invisível, produzindo uma onda de pressão no meio. Então, para que esse som se propague, esse fenômeno físico se propague, é necessário ter um meio, né, o ar, certo? E que esse ar vai produzir ondas, né, de pressão e vai se propagar por esse meio, tá? Quando as vibrações estimulam o aparelho auditivo, denominamos vibração sonora. Então, quando essas vibrações elas chegam até o aparelho auditivo e elas estimulam esse aparelho auditivo, caracteriza isso como vibração sonora. A percepção do som se dá através da sensação auditiva, detectada por nosso sistema auditivo, né? Então, a gente vai perceber esse som através do nosso, obviamente, aparelho auditivo. O som, fisicamente, é a propagação de uma onda que produz uma variação muito pequena e rápida na pressão atmosférica. Então, o som, falando fisicamente, nada mais é que essa propagação, né, desse fenômeno físico aí, dessa onda, certo? Que vai produzir, através dessa onda se propagando no ar, ela vai produzir uma variação pequena, né, de pressão atmosférica acima e abaixo, né? A gente tem a compressão, que é acima, e a descompressão, que é abaixo, de um valor fixo adotado como padrão, né? Uma onda de som é uma onda longitudinal, tá? A gente vai entender um pouquinho mais, eu vou mostrar uma figurinha para poder explicar melhor, né, sobre som para vocês. Só para vocês entenderem. Para a gente classificar ruído, primeiro a gente precisa entender de som, né? Como que isso se propaga, como que chega até o nosso aparelho auditivo, tá? É bastante física. Aqui nós temos uma imagem da propagação sonora. Primeiro a gente vai ter uma fonte emissora, né? Qualquer fonte emissora. E aí a gente tem a compressão e a descompressão. A compressão abaixo, né? Eu acho que no slide anterior eu falei compressão acima, mas a compressão é abaixo, a descompressão que é acima. E aí esse som vai se propagar por meio do ar, tá? Que a onda é representada, né, por uma linha longitudinal. Essa compressão é quando a gente vê essa linha abaixo, depois a gente tem uma descompressão que ela sobe, aí a compressão baixa, né, por isso que é como se fosse uma curva, fica curva porque sobe e desce, tá? Desce e sobe. Tá bom? E aí, essa linha de compressão e descompressão, ela vai chegar até o corpo receptor através do nosso aparelho auditivo. Nós temos 3 tipos de som, tá? Temos os tons puros, sons musicais e o ruído, que é exatamente o que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá bom, gente? Estamos tendo apenas uma pequena revisão sobre conceitos de som, para podermos, mas o que a gente vai trabalhar aqui não são os tons puros, não são os sons musicais, a gente vai trabalhar o ruído. Os tons puros, eles são compostos por uma única frequência, por isso não existe natureza, é o caso mais simples, tá? Então, a única frequência não tem a compressão e a descompressão, não vai causar desconforto quando chegar à fonte receptora. Já os tons musicais, eles possuem uma frequência fundamental, que dá tonalidade, e várias frequências múltiplas harmônicas, dependendo do timbre, né? Então, essa harmonização com essa tonalidade, ela vai fazer com que saia um timbre, né? Saia algo agradável. Já o ruído é um som mais complexo, ele é composto por inúmeras frequências e intensidades, às vezes altas, às vezes baixas, né? Tem a compressão, a descompressão, sem que exista um padrão fixo. Tem um comportamento imprevisível e aleatório, sendo, portanto, difícil de caracterizar com exatidão. É o tipo de som encontrado em ambientes industriais, tá? Então, por isso que o som, por isso que o ruído, ele causa muito incômodo
né, na fonte receptora, porque ele é imprevisível, ele tem um comportamento aleatório em relação às frequências e às intensidades. Às vezes o ruído tem uma frequência baixa e, consequentemente, logo após ele vai aumentar a frequência, aumenta a intensidade, e aí a gente acaba, né, tendo esse desconforto que vai fazer com que prejudique, né, no caso a gente está estudando os trabalhadores. E a gente vê isso muito em ambientes, né, industriais, por causa dos equipamentos, das máquinas, certo? Tudo isso elas vão gerar um ruído, né, que vai desagradar, que vai nos deixar um certo incômodo. Temos aqui as características de um som. O som ele pode ser definido, né, através de 3 características. Nós, seres humanos, conseguimos diferenciá-lo através de 3 características, tá? É a frequência, a amplitude, que é a mesma coisa que a intensidade, e o timbre, tá? A gente vai ver a diferença dessas três características. A frequência é a qualidade que permite distinguir um som grave de um som agudo, tá? Então, essa qualidade desse som, quando a gente percebe que é um tom muito agudo ou um tom muito grave, é determinado pela frequência. Já a amplitude ou a intensidade é a qualidade que permite distinguir um som forte de um som fraco, certo? Um som alto ou um som baixo, por exemplo, para ficar mais fácil. Já o timbre é a qualidade que permite distinguir 2 sons emitidos por 2 fontes diferentes, tá? Então, quando a gente tem 2 fontes diferentes, para conseguir identificar que são fontes diferentes por causa do timbre, tá?